Como escrever uma conclusão nota máxima, vamos entender um pouco dos principais elementos que a conclusão do Enem ela pede, a conclusão do Enem que é tão discutida em relação à proposta de intervenção, vamos entender um pouco como funciona. Primeiramente, qual é a função da conclusão dentro da redação do Enem? É na conclusão que você faz, primeiro, a retomada do tema, é onde que você reafirma o seu ponto de vista, reafirma a sua tese, sem repetições, é claro, ali falando com outras palavras, e principalmente o que é avaliado na competência 5 é onde você faz a proposta de intervenção detalhada, tá? É o grande pulo do gato aqui dentro da conclusão do Enem, é essa proposta de intervenção, que é onde você vai se posicionar de fato, é a grande diferença ali que o texto dissertativo argumentativo tem, principalmente o texto dissertativo argumentativo do Enem, que foca muito nessa proposta de intervenção. E a conclusão perfeita precisa seguir esses elementos. Primeiro, precisa retomar a tese de uma forma reafirmativa, você precisa reafirmar o que foi dito lá na introdução e lá no desenvolvimento, e você precisa obrigatoriamente apresentar a proposta de intervenção de uma forma clara e detalhada, objetiva e viável, tá? E essa proposta de intervenção, ela precisa seguir 5 elementos, precisa responder essas 5 perguntas de o que, quem, como, porquê e a finalidade, tá? Então, o que? A ação de fato, o que vai ser feito, qual é a proposta de fato. O quem é o agente, é quem vai fazer essa ação. É um órgão público, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Economia, o Ministério da Justiça, é a comunidade, é uma iniciativa privada. Quem vai fazer, qual é o agente dessa ação, o meio, né? Como essa ação vai ser feita, como esse agente fará essa ação, a justificativa, né, que a gente tem aqui, o detalhamento também, o porquê que é tão importante essa ação e o resultado, né, a finalidade, e tem mais um elemento aqui que é o detalhamento, que é muito importante também, que é questão da frequência, alguns detalhes importantes de colocar também nessa proposta de intervenção, mas de início vocês precisam saber que precisa seguir esses 5 elementos de agente, ação, meio, justificativa e finalidade. E principalmente a sua proposta de intervenção precisa respeitar os direitos humanos, desrespeitar, violar os direitos humanos dentro da redação é motivo para você zerar uma das competências, que é a competência 5, que é exclusiva ali para a questão da conclusão da proposta de intervenção. E temos aqui um exemplo de conclusão, ainda sobre o tema, o impacto das fake news na sociedade contemporânea, e a gente tem aqui uma proposta de intervenção simples, mais clara e objetiva. Diante dos impactos das fake news, nós temos aqui a retomada do tema, né, da tese, o Ministério da Educação, nós temos aqui o agente da nossa proposta, em parceria com os estados e municípios, nós temos aqui um agente duplo, triplo, né, que é o apoio ao agente principal, deve incluir a alfabetização midiática nas escolas. Nós temos aqui a ação, a proposta de intervenção em si, por meio de materiais didáticos e capacitação docente. Temos aqui o meio, né, que essa ação será feita para ensinar a checagem de informações, visando, nós temos a finalidade aqui, reduzir a desinformação. Então, nós temos aqui todos os elementos necessários para essa proposta de intervenção incluída nessa conclusão. E tem alguns erros muito comuns na conclusão que você precisa levar em consideração. O primeiro deles é fazer uma conclusão sem a proposta de intervenção. A proposta de intervenção ela é obrigatória dentro do texto dissertativo argumentativo exigido do Enem, tá? Tem uma competência que avalia exclusivamente, como eu já falei, a questão da proposta de intervenção. Um outro erro muito comum também é usar frases genéricas demais e sem detalhamento. É muito importante detalhar a sua proposta de intervenção, tá? O detalhamento, ele é ali de suma importância para você garantir ali os 200 pontos.
É importante combater as fake news para termos uma sociedade mais informada. A gente tem aqui uma frase genérica demais. Por quê que de fato é importante a gente combater? A sociedade ela precisa ser mais informada. Por quê? Como que a gente faz isso, tá? Então, muito cuidado com isso, em não trazer essa proposta de intervenção ou trazer uma proposta de intervenção genérica demais e sem detalhamento demais. Espero ter ajudado vocês. Bons estudos, um beijo e até a próxima!